Aleluia. Glória ao Deus Santo e bom. Maravilhoso Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor, né? Na casa do Pai. Aleluia. Porque na casa do Pai sempre tem alimento para nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos guiar, que está no livro de Romanos, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sabe, né, que hoje na Igreja Evangélica Nova Jerusalém se comemora o Dia do Pastor. Então, por ser o Dia do Pastor, nós vamos falar sobre autoridade. Romanos 13, na linguagem de hoje, diz assim, obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem mal. É por isso que vocês devem obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam imposto, pois quando as autoridades cumprem seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo que é devido, paguem a todos os seus impostos e respeitem e honrem as autoridades. Você pode se sentar na presença do Senhor. O que é a autoridade, né? A autoridade é aquele que tem um comando, ele tem um governo, ele está acima das outras pessoas. E eu creio assim que a sabedoria de Deus ele é tão grande, né? Porque tudo o Senhor já nos prepara aqui na terra. Tudo nos prepara aqui na terra para que a gente possa um dia viver, né? Vendo Ele, tocando nele. Agora nós fizemos tudo pela fé, né? E nós cremos que Ele está presente, invisível, mas está presente. A única coisa que a gente pode ver visível é a manifestação do poder dele. Porque quando a manifestação do poder dele se manifesta, ele joga uma pessoa no chão, ele faz uma pessoa pular, ele faz uma pessoa dar risada, muita risada, ele faz uma pessoa chorar muito, ele faz uma pessoa tremer como se estivesse levando um choque elétrico com eletricidade. Então, na manifestação do poder de Deus, a gente vê o visível de Deus, mas a gente não consegue ver Deus, né? Ver a sua pessoa. Então ele fez tudo para preparar o ser humano, né? Tudo para preparar o ser humano. E tudo na vida da gente tem um preparo. E quando a gente vem para Jesus, porque pelo menos eu na igreja que eu nasci, eu fui criada, ninguém nunca me deu esse ensino.
de obedecer à autoridade espiritual. A gente tinha uma religião aonde a gente frequentava, aonde a gente era dirigido, né, claro, o líder maior, mas cada um vivia como queria, fazia o que queria, né? Era uma loucura só. Nós tinha religião, mas nós não tinha esse desejo pelas coisas do Senhor, esse prazer pelas coisas do Senhor, essa vontade de ouvir a sua palavra, o que Ele vai nos ensinar, o que Ele vai nos orientar, o que vamos aprender. E aqui diz no versículo, capítulo 13, versículo 1, obedeçam às autoridades todos vocês. E nós sabemos que nós temos várias autoridades, né? O sinaleiro é uma autoridade. Ou ele manda nós parar, ou ele manda nós prosseguir. É uma autoridade. Nós vamos no médico, lá é cheio de regras, né? Temos que passar no balcão, dar o nosso nome, dar nossa identidade, passamos pela enfermeira, vamos no médico, se tomar vacina é a mesma coisa. Se nós vamos num casamento ou vamos numa casa, lá nós sabemos que tem a autoridade da casa, que nós não podemos apitar, nós vamos apenas participar do que eles estão fazendo, mas quem apita é a autoridade daquela casa. Nós não chegamos numa casa e dizemos assim, hoje eu quero comer churrasco. Né? A gente come o que a pessoa coloca na mesa. E a autoridade espiritual, né? A autoridade espiritual é uma autoridade muito importante. Como o presidente, como o governo, o prefeito, o patrão, né? Aquele que paga o salário do trabalhador e que o trabalhador às vezes respeita e honra tanto o patrão, né? Até mesmo com medo de perder o emprego, de fazer alguma coisa errada. E a gente, como ser humano, no cotidiano da gente, a gente cuida com as autoridades lá fora. Nós não cuidamos? Muito, né? Se o guarda mandar nós parar com o carro, nós paramos com o carro na hora. Na hora. Se nós não parar, eles vão ter a gente como bandido. Alguma coisa está de errado. Você está fugindo da autoridade dele, né? Mas para ter autoridade, não precisa gritar, não precisa bater, não precisa ser severo, ser carrasco. Para ter autoridade, precisa de uma coisa só: da autoridade que vem de Deus sobre a vida daquela pessoa. E nós temos autoridade sobre os demônios. Nós, no nome de Jesus, dizemos para os espíritos malignos: sai dela, em nome de Jesus. Às vezes com uma voz mais alta, às vezes com uma voz mais baixa, mas não é o tom da nossa voz que o demônio vai sair. É a autoridade que o Senhor nos dá, pela sua palavra, que o demônio vai sair. Então a autoridade é algo divino, é algo que vem de Deus. Ele dá autoridade. E quando ele dá autoridade para uma pessoa, em algum trabalho, em alguma área, liderar uma igreja, liderar um trabalho, um grupo, o Senhor, ele vai agir através daquela autoridade. Até vou contar uma experiência que eu tive uns anos atrás. Nós participávamos da oração, né? Nós estávamos em outra denominação, aonde o trabalho de mulheres tinha a presidente, a vice, a tesoureira, a líder de oração. E geralmente essas pessoas sempre estavam na oração, né? E como a líder de oração, ela era tão envergonhada, e ela não tinha muita experiência, né? Então eu procurava ajudar ela a fazer o trabalho dela. E ajudei por muito tempo. E ela gostava, porque ela não tinha iniciativa, né?
Uma pessoa que tem uma autoridade, ela tem que ter iniciativa. Iniciativa para fazer as coisas, para tomar decisão, para levar aquele pessoal, aquele grupo, aquela igreja, levar junto para fazer as coisas, né? Um dia nós estávamos orando, eu me lembro que o Espírito Santo falou assim comigo: você não é a líder de oração. Foi bem claro assim, como a gente não pode pegar o lugar de outra pessoa, né? Foi ela que o pastor colocou, né? O pastor daquela igreja colocou a mão e determinou que ela ia por um tempo ser líder de oração. E aí terminou aquele dia a oração e eu cheguei para ela e disse assim: irmã, a partir de hoje, tu vai assumir o teu trabalho, tá? Porque o trabalho é teu, o Senhor vai dar para você e você tem a autoridade como líder de oração, assim como você foi colocada. Então, uma autoridade, uma consagração, algo, um poder que uma pessoa, ela recebe na sua vida. O pai, ele tem a autoridade de pai. E Deus vai honrar quando ele agir como pai. A mãe tem a autoridade de mãe. E Deus vai honrar quando ela tiver a autoridade, usar a autoridade de mãe, né? Deus vai honrar. O filho pode se espernear na hora, pode se revoltar, pode ficar às vezes murmurando por trás, mas Deus vai honrar o que ela falar e ele falar, e vai honrar muitas vezes até o castigo, a varadinha, porque Deus deu autoridade para o pai e para a mãe. Deus não diz nenhuma parte da família da Bíblia que os filhos têm autoridade sobre os pais. Deus não diz. Não, de maneira nenhuma. É os pais que têm autoridade sobre os filhos. Então aqui esse versículo está dizendo que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Então foi Deus que constituiu as autoridades. Por que você acha que Deus constituiu as autoridades? Se não tivesse autoridade, governo, liderança, seria uma bagunça, né? Pensa no trânsito, né? Agora, hoje de manhã, nós acordamos sem luz. E todo o trajeto ali em cima estava sem luz quando viemos. Tivemos que voltar com o carro, porque eles estão arrumando ali, no poste. E agora pensa, ainda bem que foi aquele horário. Pensa atravessar a Avenida das Torres sem sinaleiro. Ainda bem que o pessoal deve estar cansado do feriado, ou voltaram tarde da viagem ontem, que não tinha movimento, então foi fácil. Mas o certo mesmo teria que ter um guarda ali para mandar parar um lado e mandar passar o outro. Então, como a autoridade de um sinaleiro é importante, apenas um sinaleiro. Imagina a autoridade de um ser humano, ou a autoridade de um líder espiritual, que em todas as autoridades, o Senhor está na direção, está no comando, né? Então, elas existem porque Deus colocou. E as que existem foram colocadas por Deus nos seus lugares por Ele. Às vezes a pessoa quer ser uma coisa, quer ser outra, mas é o Senhor que coloca as autoridades. E Ele coloca aonde Ele quer, da maneira dEle. E também diz no versículo 2 que quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. O que é se revoltar? Eu não estou aceitando o que aquela autoridade está dizendo, está fazendo, né? Ali no últimos versículo fala sobre os impostos, né? Quantas pessoas reclamam dos impostos? E quem coloca os impostos é o governo, né?
E se o governo não colocasse os impostos, como que seria a cidade, o bairro? Precisa ter o dinheiro dos impostos para eles fazerem, né? É tão bom andar em uma rua de asfalto, né? É muito ruim andar numa rua cheia de lama, de barro, de buraco, ou mesmo de pedregulho, né? Que sai muito cheio de pedra. É tão desconfortável, tanto de carro como a pé, de bicicleta então, de moto, né? E as pessoas, alguns até acham errado pagar imposto, mas olha, que naquele tempo já tinha a ordenança do imposto, já se pagava imposto, porque o Senhor fez todas as coisas. Mas o Senhor é um Deus que evolui. Eu cheguei aqui e eu vi essa decoração que está linda. Parabéns para quem fez. Está maravilhosa. E antigamente não era decoração assim. Eu digo antigamente, há 30 anos atrás, quando eu fui para Jesus. A decoração não era assim. Era de cartolina, era desse papel meio fininho, que eu não sei os nomes, que fazia. Então, tudo nessa terra se evolui. Tudo. Nós não ficamos como a gente fazia. Hoje, você não vê nada de cartaz com cartolina, né? Eu me lembro que encheu a igreja de cartaz de cartolina. E com dizeres. E hoje, se encher a igreja com cartaz, não vai ser de cartolina. Vai ser com aquele material ali, né? Ou melhor do que aquele ali. E Deus também, Ele quer que as coisas se evoluem. Ele quer que as coisas melhorem. É como se Ele desse uma árvore para nós. Um tronco de uma árvore. O que se faz com o tronco de uma árvore? Se não trabalhar em cima do tronco, não se faz nada. Mas se trabalhar em cima do tronco, faz fogo, faz assoalho, faz móveis. Então Deus é um Deus que Ele sempre quer que a pessoa evolua, né? Assim, Deus Ele também quer que evolui no espiritual. E que nós não devemos se revoltar contra a autoridade, contra a liderança. Por quê? Porque Deus coloca exatamente a liderança certa em cada lugar. As pessoas certas para trabalhar em cada lugar, em cada área. E quando a pessoa certa, o líder certo, não está no trabalho certo, as coisas não funcionam. As coisas não dão certo. Não é todas as pessoas que fazem decoração. Não tem nem imaginação para fazer. Nem criatividade. Tem que ter o talento. O talento que Deus deu. Deus pode ajudar uma pessoa esforçada quando não tem? Deus pode ajudar. Mas não vai ficar 100%, né? Então nós não devemos se revoltar contra as autoridades que o Senhor ordenou. É o Senhor que ordenou. Os que agem desse modo serão condenados. Vê que Deus Ele não aceita revolta contra as autoridades. Por que às vezes acontece de uma pessoa na igreja que não aceita o modo que o pastor trabalha, não aceita a liderança do pastor, pega um grupo que sai e abre uma igreja, mas aquela igreja não vai dar certo, porque aí eles estão mostrando revolta contra o pastor, né? Contra a liderança do pastor. Eles estão querendo abrir o seu próprio ministério, o seu próprio trabalho. Da outra viagem, eu fui para Joinville, eu fui numa igreja,
Nós passamos por lá e eu entrei para dar uma olhadinha na igreja, matar a saudade, e porque foi aonde que eu aceitei Jesus. E eu estranhei algo quando eu entrei naquela igreja. Só estava um rapaz com a igreja aberta, um cara com deficiência. Eu estranhei algo, tinha pouca cadeira. E o que eu percebi, eu não estava errada. Mas eu não ia perguntar nada para o jovem, né? Aí ele começou a falar, começou a contar sem eu falar nada. Ele disse: em 2 anos nós tivemos um racha e um arrastão. Mas eu não sabia o que era arrastão. Aí eu disse: verdade. Aí ele disse: você não percebeu que tem poucas cadeiras? Aí eu disse: eu percebi, sim. Primeira coisa que eu percebi, sim. Ele disse: nós estávamos com uns 500 membros. Hoje nós estamos com 150 membros. Por que aquelas pessoas fizeram racha? Porque não aceitaram a liderança daquele pastor. Ele é um excelente pastor, um ótimo pastor. Mas as pessoas, elas querem fazer da maneira delas, não querem se sujeitar, elas não querem obedecer. Aí eu disse para ele: tu pode me explicar o que é arrastão? Porque eu não sei. Eu sei o que é racha. Ele disse: é aquele que além de rachar a igreja, ainda leva as cadeiras. Eu disse: capaz, e você acha que eu me disser? Isso é arrastão. Então nós estamos tentando levantar agora. E eu comentei com o meu marido quando cheguei, ele não estava junto, né? Quando cheguei lá na casa. Eles têm 31, 32, 33 anos. Aquela igreja. Foi a denominação que eles abriram, né? 33 anos, e a pessoa chega a 500 membros. Puxa, agora só vai. Como diz um ditado, vai de vento e pouco. E de repente, né? De repente, vai lá para baixo de novo. Só que para Deus, o trabalho não é em vão. Para Deus. Mas foram pessoas que se revoltaram contra a liderança. E as pessoas que se revoltam contra a liderança, está escrito aqui, né? Serão condenados. Então, uma pessoa que se revolta contra a liderança, ela não é bem sucedida. E se ela continuar no propósito de estar com alguma igreja, sempre ela vai colher o que ela plantou. Sempre. Além da semeadura, não tem como correr. Eu até ainda comentei com meu marido: sabe lá, se ele não está plantando, ele não está colhendo o que ele plantou no passado, né? Também se revoltou contra algum líder. Vou abrir minha denominação, né? Vou abrir minha própria igreja. E fica a colheita da plantação. Por isso que a nossa plantação, ela tem que ser bem pensada. E tem que ser boa. Porque não tem como fugir da colheita. Não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Somente os que fazem mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem bem. Então, eu podia entrar naquela igreja, observar, conversar com alguém. Por quê? Porque nós não fizemos mal enquanto estava naquela igreja. Nós saímos de lá com a bênção do pastor. E nós saímos de lá na direção de Deus. Aí eu disse para o moço: puxa, como ele não está, não? Ele disse: mas disse para ele que faz ele lembrar do nosso nome. Ele vai lembrar, porque eu já tive algumas vezes aqui conversando, nós já tivemos, conversando com ele. E qualquer hora que eu vim para cá, se souber de um horário de culto, nós vamos vir no culto. Aí ele disse: venho. Ele vai gostar, porque para nós, ele foi bênção na nossa vida. Nós aprendemos muito naquele lugar.
Se hoje nós se consideramos uma família, eu não digo eu, uma família forte espiritualmente, crescida espiritualmente, foi da raiz, foi de lá que nós obtemos tudo aquilo que nós precisava para uma caminhada na presença de Deus. Então, quem faz o mal deve temer os governantes. E quem fez esse racha e esse arrastão, claro que foi duas pessoas diferentes, né? Eles fizeram mal e eles devem temer. Eles devem temer a mão de Deus sobre eles, mas quem faz o bem não precisa temer a autoridade. Aliás, essa palavra diz que quem faz o bem, ela será elogiada pelas autoridades. Ela será elogiada. Agora, quem faz o mal, ela terá o castigo da autoridade sobre a pessoa, porque Deus, Ele dá autoridade para o líder, para o governante castigar. Ele dá essa autoridade. Como Ele dá para o pai e para a mãe ensinar os filhos a castigar, Ele também dá para qualquer governante isso. O poder para castigar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Olha, que Deus faz tudo com propósito, né? As autoridades estão a serviço. Elas estão trabalhando. Qualquer autoridade. Agora você imagina a autoridade de pastores. Estão mais ainda trabalhando a serviço de Deus para o nosso bem, para o bem de vocês. Quem não quer ficar bem? É tão bom, né? É tão bom estar tudo bem, é tão bom correr tudo bem, é tão ruim quando corre tudo mal, quando não dá certo, quando dá errado, quando uma coisa estraga, né? Não tenho medo, então tenho medo, pois as autoridades de fato têm o poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre o que fazem mal. É por isso que vocês devem obedecer às autoridades, não somente por castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Deus, Ele é tão perfeito que Ele colocou uma consciência do ser humano, né? Principalmente quando a gente está no Senhor. Mas quando a gente é do mundo, que não está no Senhor, a gente também tem uma consciência. Que ela toca, né? Como um sininho. Você fez errado. Você não está fazendo certo. Você falou o que não devia. Você não devia ter contado isso para aquela pessoa. E como aí essa consciência, além de ela dar esse estoque, ela incomoda a gente, não é verdade? A gente, quando está com a consciência pesada por alguma palavra, alguma atitude, ou que não fez. Ela incomoda a gente e ela faz a gente se sentir suja. Suja. Como se a gente estivesse sujo. E enquanto a gente não pede perdão, enquanto a gente não repara o que fez, às vezes dá para reparar, às vezes não dá. A gente se sente sujo, porque é tão gostoso tomar um banho quando a gente está sujo. É muito bom. A gente sente alívio, a gente sente leve, a gente sente o corpo refrescante, cheiroso. Não é assim que você sente? Louvado seja o nome do Senhor. Então a consciência foi algo que Deus colocou no ser humano, né?
eu imagino assim, uma pessoa que faz sempre as coisas erradas. Sempre as coisas erradas. Essa pessoa nunca tem paz. Porque as coisas erradas, a consciência está ali trabalhando, mostrando que é errado. Por isso que é melhor, às vezes, a gente perder e fazer as coisas certas, né? Porque a nossa consciência é como se fosse um computador desligado. Ah, mas eu preciso trabalhar no computador. Eu vou e ligo. E a nossa consciência, ela se manifesta quando alguma coisa dá errada. Quando a gente não agiu corretamente, né? Quando a gente não agiu corretamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu uma situação há uns meses atrás. Não que eu fiz errado, a decisão que eu tomei. Não que eu fiz errado. Mas, para aquele momento, eu fiz certo. Mas eu precisava reparar com a pessoa a atitude que eu tomei. E eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, eu preciso, né, um parente meu, eu preciso falar com ele. E tu prepara, eu não sei como, mas eu preciso explicar a atitude que nós tomamos. Nós tomamos não, pastor deu liberdade. O que tu quer fazer? Se fosse meu parente, eu sabia como fazer. Agora, como é teu, o que tu quer que eu faça? Que eu respondo. Aí eu disse para ele, não, faz assim. Ter o cara, o intercessor, não é a palavra certa, não ter agido corretamente, faz assim. Mas eu precisava falar com cabeça, né? E eu não esperava que meu irmão ia falecer, eu não esperava, né, que eu ia. E Deus preparou, que ele chegou lá, e eu pensei, ele chegou cedinho, né? Eu pensei, eu tenho que conversar com ele antes que o pessoal chegue, porque ele é muito querido pelas pessoas lá, né? E chamei ele em particular e expliquei toda a história. Ele já estava sabendo em parte. Eu disse, pois é, por isso que eu agi assim, mas agora eu quero resolver essa situação contigo. Ele disse, não, fica para ti. Ele disse, não, fica para ti. Não quero, não. Eu disse, não, porque como a gente fez no passado, foi contigo. Não foi com mais ninguém. Foi contigo. Então eu quero resolver contigo. Ele disse, não, está tudo certo. Está tudo. Eu não estava com a consciência pesada, mas era uma coisa pendente. Que se ele morresse, ele já é de idade. Se ele morresse, ficava aqui pendente. E eu não queria que ficasse pendente da descendência, né? Porque foi conversado entre eles, como foi conversado entre nós, né? Então a gente tem que procurar fazer sempre o certo. Quando a gente faz o certo, a gente pode encarar uma conversa, enfrentar uma conversa. A gente tem argumento quando a gente faz certo. Quando a gente não faz certo, a gente não tem como argumentar. A gente não tem como conversar, a gente não tem como resolver. Por isso que a gente deve fazer, procurar fazer. Quem sabe aos olhos de alguma pessoa não está certo, mas aos nossos olhos está certo. Né? Como a gente está vendo, raciocinando. É por isso também que vocês pagam os impostos. Voltou aqui nos impostos, né? Pois quando as autoridades cumprem seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, pague ao governo que é devido. Pague todos os seus impostos e respeite e honre as autoridades. Respeitar e honrar as autoridades. Respeitar dá uma direção de obediência, né? Respeitar, né? Não falar mal das autoridades, não afrontar as autoridades,
respeitar o que é colocado, obedecer, seguir a norma, a regra, mas sim honrar. O que você entende por honrar as autoridades? Honrar é diferente de respeitar. Isso aqui que foi feito é honrar as autoridades. E você sabe que eu fui honrada lá em Joinville por uma pessoa que eu não esperava? Até agora eu estou de queixo caído e apaixonada por ele. O meu neto fez 10 anos e a gente foi de aninho, de 5 anos, então nós decidimos ir de 10 anos, né? Que a gente nunca vai nos outros anos. E ele fez uma decoração do Brasil, né? A decoração do Brasil, a roupa do Brasil, o vô dele lá foi do Brasil, a irmã estava de camiseta do Brasil, o bolo foi do Brasil, foi bem, né? Ele que escolheu tudo. O boné do Brasil. E aí ele fez uma brincadeirinha. É mais ou menos assim que ano que surgiu o jogo no Brasil, a Copa. Quem acertasse ia dar o primeiro fatia do bolo. E aí diz um, diz outro, ninguém acertava, imagina, mas ele sabia porque ele tinha o livro das figurinhas. Aí ele disse que quem acertava ia ganhar o primeiro pedaço do bolo. Ninguém acertava, e a irmã dele, a segunda, acertou. Aí ele pegou, deu o primeiro pedaço do bolo para ela. Aí ele foi cortar o outro. Aí esse outro ficaria como se ele desse para alguém. E ele sempre foi muito ligado no pai, né? O pai ligado nele. E o pai estava sentado do meu lado, e a mãe estava assim, no outro lado, sentada na frente. Ele pegou um pedaço do bolo, ficou entre os dois, assim. Aí ele olhava para lá e olhava para cá. Ficou pensando, olhando, todos que estavam na sala pensou, ele está indeciso entre o pai e a mãe, né? Entre o pai e a mãe. Aí meu filho disse assim, pensando assim, como todo mundo estava pensando, meu filho disse assim, dá para a mãe, dá um pedaço do bolo para a mãe. Ele não saiu do lugar, continuou lá, cá, e veio em direção do pai, que estava no meu lado, né? Quando chega no meio de mim e do pai, a minha surpresa estava, o primeiro, esse pedaço é teu. Ele honrou a avó. Mas eu sei que Deus usou ele para honrar, porque aos olhos humanos era o pai ou a mãe. Não seria eu, nem qualquer outra pessoa. Mas quem sabe ele honrou por nós ter ido. Porque ele ficou muito feliz. Muito, 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 muito feliz quando viu. Ele não esperava, eles fizeram surpresa para ele. Então eu fui honrada, né? Ganhando aquele que seria o primeiro pedaço, se não fosse a brincadeira que ele fez, né? Então honrar a liderança, honrar os líderes, um encarregado numa empresa, ele é uma liderança. Eu me lembro que o meu irmão mais velho, ele honrava muito o encarregado dele. Se ele ia para o sítio, ele trouxesse qualquer coisa, ele dava para o encarregado. Naquela época, ele tinha muito passarinho bom, ele gastava com passarinho. Naquele tempo podia ter passarinho em gaiola, né? Ele dava, então ele honrava muito o encarregado dele. Ele entrou naquela empresa e ele se aposentou naquela empresa. Então, eu não sei se esse encarregado era o mesmo, mas ele tinha esse hábito de honrar.
E uma vez o encarregado deu uma oportunidade para ele subir. Ele trabalhava na fundição. Ele não tinha estudo, ele era um cara forte. Mas o encarregado deu uma oportunidade. Mas ele não tinha capacidade para preencher o que precisava para ele subir de cargo. E como é que a gente honra os líderes da gente? A gente honra fazendo o que meu irmão fazia com o encarregado, você sabia? Como o filho e a filha faz com o pai e com a mãe. Como o meu neto fez me honrando como vó, me dando um pedaço de bolo. Que todo mundo ficou murcho, né? Não era o esperado de todo mundo. Mas esperavam que era o pai ou a mãe. Esperavam mais que o pai, porque ele sempre foi apegado mais ao pai, né? Os líderes espirituais, os líderes da gente, a gente também honra dessa maneira. Honra. E você sabe que quando a gente honra, a gente é muito abençoado. A gente é abençoado por Deus. Por Deus. Lá em Santa Catarina, eles honram bastante os líderes espirituais. A gente ficou, algum tempo lá em igrejas evangélicas. A gente honra. Até isso que a irmã Graci faz, ela está honrando o pastor. A irmã Graci, se sobra alguma coisa do lanche dela, aonde ela estiver, ela me chama e diz: pastora, leva para o pastor. Sempre. Isso é honrar o líder. Isso é honrar a liderança. É honrar. É dar presente. É convidar para almoçar. É convidar para jantar. É convidar para dar um passeio, para dar uma volta. Isso é honrar a liderança. Além de obedecer, de seguir as regras, as normas, tem pessoas, tem família, lá em Joinville mesmo eles têm esse hábito. Tem pessoas, tem família, qualquer coisa que eles fazem na família, os pastores estão lá, junto com a família, participando, estando junto. Porque nós viemos de uma denominação que não era ensinado a honrar a liderança. Mas nos caminhos do Senhor, quando nós honramos a liderança, nós estamos honrando Deus. Você sabe que tem igrejas, eventos, quando é feito trabalho, lá em Santa Catarina, que eu participei, eu vi com meus olhos, eu participei também, recebi ensinamento. Os primeiros que servem à mesa são os pastores. Os primeiros são os pastores e depois os obreiros. Isso é honrar a liderança, né? Eu me lembro que uma vez eu estava num evento, numa chácara, e fomos fazer, e foi dito, né? Primeiro quem vai se servir são os pastores. E tinha fila para pastores, porque tinha bastante pastores. Então tinha uma fila para pastores e tinha uma fila para os demais. Aí uma mulher estava perto de mim, né? Eu não era pastora naquela época, fez esse comentário. Eles vão se servir primeiro, isso é se revoltar contra a liderança. Eles vão se servir primeiro e a gente trabalha mais do que eles. Ela falou assim. Mas uma pessoa, para chegar a ser pastora, ela já deu, ela já correu muito, ela já se deu muito, porque o Senhor não vai honrar uma pessoa assim. A pessoa chegou, a pessoa já veio da outra igreja, vamos honrar ela, já tem experiência nas igrejas evangélicas. Não, a Bíblia diz assim, primeiro, provar o obreiro. O que é provar o obreiro? É colocar nos trabalhos, para depois ele ser aprovado.
ele ser aprovado como dele. É trabalhar, é se dar o máximo, é fazer acontecer mesmo. Uma pessoa para ser pastores, se tivesse uma filmadora que filmasse todo o trajeto deles, ia ver o que eles passaram para chegar até ali. Tanto de trabalho como emocional. Os pastores, eles atravessam muitas decepções do ser humano. E decepções fortes, decepção grave. Como esse cara contou desse arrastão que fez. Ele disse, irmã, ele não sabe, né? Ele disse, irmã, ele chegou aqui dia da igreja, o pastor abraçou ele. O pastor recebeu bem ele, o pastor foi envolvendo no trabalho, o pastor foi dando trabalho para ele, o pastor abriu um trabalho para ele. E aí, essa mesma pessoa que o pastor fez tudo isso, e que já era conhecido, porque esse cara é conhecido lá, o cara fez um arrastão, e tirou essa montoeira de pessoas. Então, a liderança, ela passa tanta decepção que às vezes ela fica com o coração duro. Como assim, pastora? Duro. Ela não tem pena mais das pessoas quando estão com problema, quando estão com o seu sofrimento, a sua dificuldade, porque elas sofreram muito mais que qualquer pessoa. Os líderes espirituais, eles sofrem nas decepções, pessoas que eles ajudam, pessoas que vieram do mundo, pessoas que eram endemoniadas, elas são limpas dos demônios, pessoas que foram oradas até para receber a aposentadoria, depois que é aposentada, abandona a igreja. Tanta coisa que traz decepção aos pastores, você não tem ideia. E a gente tem que continuar amando as almas perdidas, amando os irmãos, amando as pessoas. E ainda sofre, além das decepções, às vezes sofre no físico, doença. O inimigo ataca, doença pelas decepções, porque a decepção ataca a alma, as feridas da alma. A ferida da alma, ela ataca enfermidade na mente, no corpo. E quantos desprezo os pastores às vezes passam, desprezam. Os parentes abandonam, os parentes deixam sozinhos. Quantos momentos difíceis eles passam sozinhos, porque o membro ou um obreiro que passa um momento difícil, ele vai passar, mas se ele não está dando conta, ele corre para o pastor ou para a pastora. O pastor e a pastora não correm para ninguém. Não correm para ninguém. Eles passam sozinhos, tem coisas que passam os dois, tem coisa que são. E quando os problemas é entre eles, que aí eles não podem nem passar junto, que não tem o apoio de ninguém, a oração de ninguém. Então a liderança, um patrão, um empregado não serviu, manda embora. Qualquer liderança, outra autoridade, não deu certo, sai de perto. Agora os pastores não. Tem pastores que pegam até um problema de estômago, porque a pessoa, quando é nervosa, nervoso, que se segura o nervosismo, a primeira coisa que ataca é o estômago. Tem pessoas, eu conheço lá em Santa Catarina uma pastora que ela foi levada carregada para o hospital da igreja. Hoje ela não faz mais nada na igreja. Ela fez uma faculdade e hoje
ela tem escritório de atendimento a pastores que estão na situação que ela passou. Tem pastores que são afastados desse trabalho porque entram em depressão profunda por decepção do ser humano. Porque esse trabalho é árduo. É um trabalho que tem pessoas que permanecem, tem pessoas que não permanecem. É a mesma coisa você, pai e mãe. Você cria um filho e quando o filho se acha que já pode se virar, sai de casa, não está nem aí com o pai e com a mãe. Em relação a pastores é a mesma coisa. As pessoas vêm cheias de pecado, as pessoas vêm na miséria, e a gente guerreia, a gente orienta, a gente aconselha, a gente luta junto, a gente mostra como conseguir a vitória. E depois, quando a pessoa consegue a vitória, acha que a igreja da gente não é mais favorável a você. Tem outra melhor, tem mais melhor. E tem pessoas que elas não perdem a sua essência. Eu conheço uma irmã em Joinville que ela não gosta de igreja de muitas pessoas. Ela disse que igreja de muitas pessoas são tudo estranho do outro. Ela gosta de igrejas com poucas pessoas, que tenha comunhão, aconchego, amizade. Todo mundo conhece um ao outro profundamente, né? Nós sabemos, né, hoje, a situação da Sabrina. Se ela tivesse uma igreja grande, era mais uma na igreja. E quando a gente não sabe a situação de uma pessoa, você não sabe nem como fazer alguma coisa para aquela pessoa. Ou não é verdade? Entre a família é assim. Mas quando a gente sabe a situação da pessoa, a gente procura, sempre que tiver uma oportunidade, né, fazer uma parte, nem que seja pequena, né, mas está ali. Então, honrar pastores, honrar a liderança, é algo muito sério, sabe? Tem uma palavra que diz assim, no livro de Hebreus 13:17: obedeçam os seus líderes e sigam as suas ordens. Obedeçam os seus líderes, é para obedecer. E seguir as suas ordens. Então, quer dizer que eles têm autonomia, autoridade para dar ordem. E quando a gente recebe alguma ordem na empresa, em qualquer lugar, a gente tem livre escolha? Não tem. Ou tu faz como o patrão diz, ou a outra pessoa, até no dentista, a gente se sujeita a todos eles ao horário, a tempo, a preço. A preço. O meu dente quebrou da prótese há uns 3 meses, eu acho. E eu tenho 2 próteses. Tem 4, né? Tem dupla. Faz 2 anos que eu fiz essa outra. Liguei para a mesma pessoa que fez. Não tem horário. Eu não podia mais ver eu assim. Para comer dava, né? Porque a armação, ela ajuda, né, a proteger, né, a gengiva. Mas para sorrir não dava de ficar sem dente, né? Ficava a janelinha aberta. Não tem horário, só para a semana que vem. Aí eu pensei, tá, fazer o quê? Eu queria ir com ela para ver. Aí fui no dia, né? Foi o dia que o portão lá não fechou. Cheguei lá, ela me deu o preço do dente. Eu não acreditei no preço que ela me deu. Eu disse, está brincando que está esse valor para mim colocar esse dente? E eu uso uma prótese só para um dente. Eu disse, não vou mandar fazer não. Eu disse, não, eu vou pesquisar, eu falei para ela. Mas Deus é tão bom,
para quem é fiel a Ele. E eu mandei fazer essa segunda prótese, porque a primeira que eu fiz, que era perfeita na minha boca, eu tinha mais de 20 anos, mas de vez em quando esse próprio dente quebrava. O dentista, ele entortou a armação. Como que vai encaixar uma armação torta? Não foi o laboratório, foi o próprio dentista. E era uma prótese que todo dentista não conseguia tirar, tinha que dizer para mim tirar. De tão firme que ela não balançava na boca, de tão firme que ela era, eles não conseguiam, eu tinha que ser firme para tirar. Mas eu peguei e guardei essa prótese, tentei arrumar um pouco, guardei e fiz essa segunda. Aí eu disse, não, eu vou pegar meu marido e eu vou fazer o orçamento. Mas como até agora não tivemos tempo de sair fazer orçamento, aí eu pensei, eu acho que a que eu tenho guardada é a de baixo, mas eu vou olhar. Aí eu vou olhar com aquela que eu guardei, para minha surpresa, era que quebrou o dente, era de cima. Botei na boca, batia no dente. Ela era nova colocada essa. Eles não lixaram o dente certinho, que encaixasse, sabe? Porque eles disseram que se lixasse mais, ela ia quebrar novamente. Aí eu coloquei os primeiros dias, doeu. Doeu porque o dente estava acostumado com a outra prótese que era mais, não era tão firme igual aquela. Mas eu pensei, pelo menos para sair eu vou usar essa prótese de cima. E fiquei usando. Ela já se encaixou tão bem que nem bate mais naquele que eles não tinham lixado. Como Deus, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Está lá. A outra também, vou mandar fazer o dente, né? Porque já que ele tem tendência de quebrar, fica a outra lá de reserva, né? Mas o Senhor, Ele é muito maravilhoso. E diz assim que Ele cuida pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. É tão interessante ser pastor. Você vem na igreja, nós já sabemos se você está bem ou não está. E ali eu tenho certeza que ele é igual a ele. Nós vamos para casa, às vezes não perguntamos para você. Às vezes eu pergunto assim, está tudo bem? Mas é porque eu já estou percebendo que não está bem. Às vezes a pessoa diz, está tudo bem. Às vezes a pessoa, né? Às vezes a missionária diz, pastor, eu estou com uma enxaqueca dias. Ela diz, mas é porque eu estou percebendo. E a gente vai para casa e a gente fica analisando, pensando, por que não está bem? O que a gente pode fazer que não está bem? Quando é que a gente aí não dá para fazer nada, né? Mas a gente fica preocupado porque a gente conhece quando a pessoa não está bem. E a gente conhece, e a Bíblia diz que nós cuidamos da necessidade espiritual de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Os pastores vão prestar conta das necessidades espirituais que não suprirem naqueles que quiserem que os pastores cuidassem. Quando eu estou numa igreja, é porque eu estou autorizando os pastores a cuidar da minha vida espiritual. Por isso que tem muitas pessoas que vão para a igreja de multidão. Lá ninguém cuida de ninguém. Não tem ceifeiros para todas essas pessoas. Lá é se chegar na liderança, a liderança pode ter, né? Mas se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Porque a obra de Deus é maravilhoso fazer o trabalho.
eu não posso dizer assim, é ruim fazer a obra do Senhor. O trabalho do Senhor é maravilhoso. O que é ruim é os ataques malignos. E o que é ruim é as decepções com as pessoas. Mas fazer a obra de Deus, tu recebe renovo, tu recebe cura, Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus te guarda, Deus te usa, Deus te fortalece, Deus te dá para dar para as pessoas. Deus te faz presente, você sente a presença dele, então você vai pensar e você vai dizer que é ruim, não é ruim. É maravilhoso saber que Deus te chamou, te consagrou, te ungiu e que você é instrumento nas mãos dele. E aonde você for, você pode ser instrumento. Não tem horário, não tem dia, não tem pessoa, não tem outro local. E para ser instrumento na mão de Deus não precisa ser liderança, nem ter cargo. Precisa só querer ser vaso nas mãos do Senhor. Se obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Como é gostoso tudo que a gente faz com alegria. Alegria não é ficar sorrindo, porque tem muitas pessoas que sorriem e não estão alegres. Alegria aqui dentro, é uma força que vem de dentro. A alegria, ela nos dá uma força que vem de dentro, que transborda para o lado de fora. A alegria é isso, você está bem aqui dentro, ó. A gente pode estar num lugar que estão dizendo, às vezes, alguma coisa engraçada que todo mundo dá risada, mas às vezes dá risada, mas não está alegre por dentro. É a alegria por dentro que faz a diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma casa. A alegria, ela transborda, ela faz nós ficar com vigor, ela faz nós ficar forte. E quando nós estamos com essa alegria, não é qualquer coisa que nos entristece. Não é qualquer coisa que nos decepciona. Então, se as pessoas obedecerem os líderes, eles farão o trabalho com alegria. E quando a gente está alegre, a gente quer dar essa alegria para as pessoas. A gente quer transmitir essa alegria. E quando a gente está alegre com alguém, a gente quer abençoar a pessoa. Você não é assim? Eu fiquei tão alegre com a atitude do meu neto, que a minha vontade, sabe, foi morrer, beijando no monte. Alegria. Eles trabalham, se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará você. Se os pastores ou os obreiros que estiverem responsáveis, eles trabalhar com tristeza, isso não ajudará você por quê? Porque quem está triste faz o quê? Ao contrário do que faz com a alegria que eu falei agora. Quem está triste não tem vontade de fazer nada, não. Quem está triste não tem vontade de participar, não tem vontade de abençoar. Eu vou deixar aqui, ó. Como devo honrar meu pastor? Ore por sua vida e a sua família. Apoie a sua visão e ministério. Obedeça a seus direcionamentos. Seja grato com palavras e atitude. Elogie-o publicamente e no particular. O que é honrar o líder? Eu estou terminando essa mensagem aqui, mas eu quero honrar o meu marido como pastor nessa manhã, dizer que nos fins de semana, quando ele prega, enquanto, quem sabe, você está indo no mercado, no shopping, os parentes, passeando, ele está lá no terceiro piso, com a Bíblia na mão, memorizando. Tem fim de semana que ele começa já na sexta-feira, sábado à tarde, domingo à tarde,
Fora os dias de noite, que às vezes ele vai lá para cima para orar, mas eu sei que ele acaba lá na Bíblia, porque ele demora para entrar no quarto, e eu não vou lá porque eu não sou espiã para espiar a vida dele. Ele vai lá, ele tem um cantinho dele de buscar Deus, e eu sei o quanto ele se esforça para trazer para mim, para você e para ele também uma boa palavra. Uma palavra revelada do Espírito Santo. Esses dias que ele foi para Joinville, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. E eu pensei na missionária brasileira. Eu senti, sabe? Eu não me senti como das outras vezes. Das outras vezes eu me senti normal como líder. Eu senti assim, como se eu estava vulnerável. E eu pude perceber a importância da presença dele como líder, cobertura. Você entende, né? É igual uma criança que está longe do pai e da mãe e se sente descoberta. Eu senti isso esses dias. Não falei nada para ele, não reclamei, porque eu não reclamo, não falo. Mas eu senti isso. E eu sei o quanto ele também se preocupa quando alguém não está vindo na igreja. Você não sabe, mas ele manda mensagem, ele telefona, ele procura saber por que a pessoa não vem, a pessoa dá a sua explicação mentirosa. Por que é mentirosa? Porque a pessoa diz que vai voltar e não volta. Desaparece. Desaparece assim, ó. Sim. E ele orienta, as pessoas ficam em apuro, apronto, vão para o pecado, e a hora que estão em apuro lá fora, no desespero, ligo para ele, seja lá a hora que for, e ele está ali fazendo de conta que a pessoa é fiel, orientando, e a pessoa não valoriza, não dá valor. Então eu quero abençoar meu marido como pastor, quero abençoar a vida dele nessa manhã e dizer para ele que, mesmo que a gente não diga certas coisas, mas quando ele está na igreja é diferente. Quando ele não está, fica aquele vácuo da falta, porque Deus deu autoridade para ser anjo da igreja. Então, que o Senhor possa te renovar neste dia, nessa noite, possa te ajudar, porque quando a gente é jovem é fácil, a gente tem vigor da juventude, mas quando a gente envelhece, vai envelhecendo todas as áreas junto com a idade. Então, o sacrifício é dobrado, é mais do que dobrado. Tudo é mais cansativo, tudo requer mais sacrifício, mais esforço, né? E hoje nós estamos aqui, nós viemos ontem de lá pela obra. Então, ser líder e ser pastores é renunciar a sua vida todos os dias. Todos os dias para fazer a vontade do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.